Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo para o canal 3ds CNC. E nesse vídeo nós vamos dar uma continuidade ao nosso estudo do GDScript, tá bom? Espero que você curta esse vídeo. No final, não esqueça de comentar, que é muito importante. Se possível for também, curta e compartilhe, tá bom? Então é o seguinte, nós vamos começar a praticar um pouco das famosas estruturas de decisão. Tá bom? E nesse caso, a estrutura que nós vamos usar é a estrutura if e else, onde o if significa se ou se e o else significa senão ou o caso contrário. Tá? E aí, nós vamos colocar aqui uma variável, que eu vou chamar essa variável de x, e vou atribuir a essa variável um valor, que é o valor 5. Agora, é o seguinte, deixa eu colocar só uma observação básica para a gente aqui. Eu vou imprimir essa variável aqui dentro da função ready. Eu não sei se você percebeu, mas o GDScript ele trabalha super bem essa parte da indentação do código. Ou seja, quando eu aperto a tecla Enter depois dos dois pontos, automaticamente essa barrinha ela já fica um pouco mais para a direita, um pouco mais para dentro, né? Se tivesse assim, provavelmente nós teríamos um erro. Mas como está aqui assim, ó, aí dá certo. Tá? Então, tem que trabalhar bem esse aspecto aqui da indentação. Se não fizer isso, talvez aí a instrução que você queira executar não seja bem interpretada. Tá legal? Então, vamos ficar atentos a isso. Bom, eu vou fazer o seguinte. Print valor de x. Então está aqui, ó, print valor de x, essa flechinha, a vírgula para poder ligar o nosso texto com a nossa variável. E aí você aperta F5 para poder testar. Então está ali, valor de x é 5, tá? E aí nós vamos fazer o seguinte. Por enquanto eu vou apagar isso. Eu usei isso aqui somente para a gente poder dar uma olhada aqui. E aí nós vamos agora iniciar o nosso trabalho com a estrutura de decisão. Veja, eu vou colocar aqui, pessoal, duas formas. Tá? A primeira, que nós já estamos acostumados, para ver se o GDScript ele vai conseguir interpretar isso aqui, se ele vai ler isso aqui corretamente. Então, essa é a primeira forma, essa aqui, tá vendo? Normalmente é assim que nós trabalhamos a questão da estrutura de decisão. Só que você pode ver que mesmo que colocando da forma que nós sabemos, o GDScript acusa um erro. Tá vendo? Então deu um erro aqui. O que ele na verdade estava esperando era dois pontos e não essa chave e essa. E também não esses parênteses. Tá? Então nós não vamos trabalhar com isso aqui. Como que nós vamos trabalhar aqui no GDScript? Nós colocaremos o if, tá legal? Aí aqui você vai colocar a comparação, então x menor que 5, dois pontos. Tá? É dessa forma que nós vamos trabalhar. Então se x for menor que 5, aperta o Enter, e você pode ver que ele já trabalha muito bem essa parte da indentação do código. Tá? A barrinha veio mais para frente. Isso quer dizer que essa instrução ela pertence ao if. Tá? Então, se x for menor que 5, então eu vou mostrar esse texto aqui. Ó. O valor de x é menor que 5. Tá? Então, se x for menor que 5, eu vou mostrar o que está nessa instrução aqui. Vou apertar F5. E por enquanto, tá vendo? Deu tudo certo aqui, porém não aparece nada no nosso painel de saída. Por que que não aparece? Porque o x não é menor do que 5, então essa instrução não foi executada. Tá? Agora, se eu colocasse aqui assim, ó, x maior que 5, será que ele vai executar? Olha lá, tá tudo certo, porém ele não mostrou nada aqui na tela de saída, por quê? O x não é maior que 5, então essa instrução também não foi executada. Agora, se você fizer assim,
x é maior ou igual a 5, né, talvez ele mostraria, na verdade agora ele mostraria essa instrução, tá? Olha lá, ele mostrou. Mas calma lá, a gente tem que tomar um pouco de cuidado. Vamos voltar aqui. A nossa condição diz que x é menor que 5. E se o x for menor que 5, é para imprimir esse texto, que condiz com a nossa condição. Tá? Se trocarmos aqui a nossa condição, obviamente o nosso texto ele também sofrerá uma alteração. Tá? Então tem que ficar esperto nisso. Se eu colocar se x for maior do que 5, aqui eu já não posso falar o valor de x é menor que 5, porque na minha comparação eu estou vendo se é maior. Então, o resultado normalmente tem que ser o quê? O valor de x é maior que 5, para ficar condizente com a condição. E se eu colocar aqui ó, maior ou igual, o valor de x é maior ou igual a 5, para ficar condizente com isso aqui. Tá bom? Então, nós temos que ficar atentos a isso, porque mudou a condição, o nosso texto também pode sofrer uma alteração para poder, né, explicar alguma coisa a respeito da condição. Tá? O nosso texto tem que ficar condizente com a condição. Deixa eu voltar um pouquinho mais aqui. Então, estamos aí de volta. Se o x for menor do que 5, o valor de x é menor que 5. Tá? Esse é o texto que eu quero mostrar. Agora, é sempre interessante você colocar o caso contrário. Então, para o nosso if, vai ter o nosso caso contrário, else. Então, olha, if x menor que 5, esse print pertence ao if. Caso contrário, que é o nosso else, do enter. Esse novo print pertence ao else. Como é que você sabe disso? Porque você pode ver que ele está mais para dentro, né, aqui na parte do else. X não é menor que 5. Então veja como o nosso texto ele está condizente também com o que está acontecendo aqui. Se x for menor do que 5, o valor de x é menor que 5. É isso que eu vou mostrar. Caso contrário, o texto que eu vou mostrar é esse aqui. Ó. Tá aqui, caso contrário, x não é menor do que 5. Vamos testar? Olha lá, F5, x não é menor do que 5. Então está funcionando. Tá bom? Vamos fazer mais testes. Vamos lá. Vamos supor que eu tenho aqui uma variável y e ela tem um valor de 15. Tá? Então vamos fazer assim. Se x for menor que y, o valor de x... Opa, faltou os dois pontos, não pode esquecer. O valor de x é menor que y. Caso contrário, x não é menor que y. Tá bom? Então mudou algumas coisas, porém os textos ficaram ainda parecidos. É só apertar F5 para ver o resultado. Então está aqui, ó, o valor de x é menor que y. Tá? Agora, se viermos aqui na parte de cima, vamos supor que x vale 50. Tá? E eu aperto F5. X não é menor do que y. Tá certo? Na comparação, nós estamos dizendo o seguinte: x é menor que y. Na verdade, não é. Então, você executa o que está aqui no else. Tá? É muito importante ficarmos espertos quando se fala nas estruturas de decisão que toda e qualquer comparação ela sempre vai resultar verdadeiro ou falso. Tá? E sempre que você está executando um if, você já está verificando se a condição é verdadeira. Tá? Vamos supor, vamos fazer um teste aqui rapidinho. Eu vou tirar essa variável x. Tá? Vamos imaginar o seguinte: se x, olha como é que ficou. Print. Então vamos lá. Se x, o que é isso, Fábio? Se x
Vou apertar F5 aqui para a gente, ó, correto, né? Normalmente o if ele vai verificar se a variável ou a condição nos dá um resultado verdadeiro. Se a variável ou o resultado de uma comparação for verdadeiro, então eu vou executar o que está dentro desse if. E foi o que ele fez. E aí a gente tem que pensar um pouquinho. Por exemplo, se eu deixar aqui 0, né, vou tentar executar. Você pode ver que não apareceu o texto, porque o 0 é como se fosse falso. Tá? E o nosso if está verificando se isso daqui é verdadeiro. Se for verdadeiro, ele executa o que está dentro dele. E se for falso, ele pode, por exemplo, executar o que está na parte do else. Vou colocar aqui, ó, errado. Tá vendo? Ó? Então o nosso if ele sempre está verificando se o que está após ele é verdadeiro. Tá? Esse é o pensamento que nós vamos utilizar daqui para frente. Se tivesse 1, né, para o if, né, um valor que está acima de 0, para ele é verdadeiro. Então, se você colocar o 1, é verdadeiro, o 2, o 3, o 4, o 5. Né? Então, se tiver um valor acima de 0, para ele já é verdadeiro. Tá? É como acontece com os números binários. Né? Quando você tem, por exemplo, o 0 representa algo que está desligado. Vou colocar aqui só para a gente poder ver. Tá? E o 1 representa algo ligado. Em outras palavras, né? O 1 representa a presença de energia e aqui a ausência dela, ou algo nesse sentido. O nosso if ele enxerga mais ou menos assim. Né? Se tiver algum valor aqui presente nele, para ele é verdadeiro. O 0 é como se, né, não tivesse um valor, né, mais ou menos assim. E ele considera o 0 como falso. Tá? Isso aqui é uma observação que a gente vai fazendo com o passar do tempo. A gente vai começando a programar e a gente vai acabando pegando nessas ideias e utilizando. Então, sempre que o resultado de uma comparação for 0, né, é a mesma coisa que false. Tá? Então, 0 e false, tá, é a mesma coisa. O 1 ou true, tá, também é a mesma coisa. Tá? E a conclusão que a gente vai chegar aqui é a seguinte. Qualquer valor acima do 0, né, num teste condicional, que é o caso do if, ele vai considerar como verdadeiro. E ele vai imprimir o que está aqui dentro. Tá ok? Então, nós começamos agora a falar um pouquinho sobre as estruturas de decisão. Né? Essa parte aqui, ela tanto vale para o GDScript, tá, pessoal, como também para algumas outras linguagens que você conhece aí. Tá? Então, ao invés de você fazer essa redundância aqui, por exemplo, ó, se x for igual a true, imprime isso. Né? Você pode deixar apenas o x. Por quê? O if já está vendo se o x é verdadeiro. Tá? Olha lá. Correto. Então, tanto faz assim, como assim. Dá no mesmo. Tá bom? Então, espero que você tenha curtido esse vídeo. Comenta, fala o que você achou. E aí, no próximo, a gente vai continuar trazendo mais algumas ideias com relação agora às estruturas de decisão. Tá? Vamos tentar praticar bastante essa parte aqui. Tá bom? É como eu disse lá no começo. Eu estarei utilizando essa série para também dar uma relembrada de algumas coisas que eu vi um tempo atrás e praticar um pouco também. Porque se a gente não praticar, pessoal, o que vai acontecer? Nós vamos acabar esquecendo das coisas que nós aprendemos. Tá? E aí a gente tem que estar sempre lembrando isso. Quanto mais você estiver utilizando isso, né, mais firme essa ideia vai ficar na sua cabeça. Tá legal? Desde já eu agradeço pela sua atenção, um forte abraço e nos vemos agora no nosso próximo vídeo. Até lá!